Investidor de IRB, investidora de IRB, eu não sei o que está acontecendo, mas essa empresa ela está ressurgindo das cinzas. Ela está reportando hoje um lucro tímido, mas um lucro depois de tantos e tantos trimestres seguidos de prejuízo, de necessidade de injeção de capital lá dentro, de subscrição de novas ações. Enfim, eu vou trazer aqui para vocês um panorama um pouco a respeito do lucro, um pouco a respeito dos negócios em geral e um pouco de onde que a empresa está pisando, quais os setores que ela está enxergando como mais interessantes para o futuro da empresa e a pergunta que fica no final das contas. Será que você que tinha um preço médio talvez ali de 100, 200, 300 reais depois do agrupamento de ações, pode talvez reverter esse prejuízo todo? Pode será chegar a um preço ainda maior do que aquilo que você tem hoje? Bem, se você é um dos investidores e vários investidores de IRB que está no prejuízo, eu vou convidar vocês para assistir esse vídeo com bastante cautela e vamos colocar a lupa em cima de cada resultado para enxergar se a empresa ela efetivamente tem uma chance de passar por cima de toda essa situação que ela já passou e finalmente entregar um resultado satisfatório e quem sabe no futuro ser uma ótima pagadora de dividendos. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes de iniciar aqui essa questão do desempenho do primeiro trimestre de 2023, eu quero apenas relembrar vocês que quando eu chegar aos 2.000 inscritos aqui no canal, eu vou abrir uma live em que eu tenho diversos temas a respeito do mercado financeiro para tratar com vocês e, claro, eu vou deixar o chat aberto para conversarmos sobre diversos aspectos. Dentre eles, claro, nós podemos tratar sobre a carteira de alguns de vocês ou sobre alguns ativos específicos, mas, claro, tudo isso fica a critério de você, que pode ou não se inscrever aqui no canal e, claro, se tiver interesse nessa live, também acompanhá-la quando eu conseguir alcançar essa meta. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o desempenho trimestral da IRB e vamos direto para os destaques, as questões mais importantes aqui. E eles tiveram um resultado de underwriting positivo e um lucro líquido. Então, vamos passar especialmente por cada um desses indicadores aqui. Bem, vamos primeiro fazer uma noção geral do que aconteceu com a empresa neste primeiro trimestre de 23. Primeiro, eles colocaram aqui um resultado de underwriting positivo em 3 milhões de reais após 7 trimestres de prejuízo. Então, dentro da carteira da IRB, nós temos diversos setores. Um desses setores, que era o underwriting, basicamente era um dos que mais trazia prejuízo para ela e, claro, foi um dos principais fatores, claro, desconsiderando aquela suposta corrupção que houve lá dentro, aquele suposto esquema criminoso que foi trabalhado lá. Depois de tudo isso, nós tivemos aqui um underwriting bastante complicado e desde que a nova gestão assumiu a empresa, este foi um dos principais indicadores que eles disseram que eles queriam mudar. Eles queriam descontinuar alguns contratos, eles queriam manter outros contratos e eles queriam, claro, ter um resultado de underwriting bom e ele veio aqui nesse primeiro trimestre de 2022 bastante positivo em 3,7 milhões. Além disso, nós tivemos aqui um lucro líquido de 8,6 milhões. E aqui eu vou até grifar de vermelho porque eu confesso para vocês que eu não acredito que eu estou vendo isso. A IRB, depois de todo aquele escândalo, ela trouxe um lucro de 8,6 milhões. E aqui, já desconsiderando aquele acordo com a SEC, que ela basicamente que seria como se fosse uma CVM lá fora, de 5 milhões de dólares pagos para a empresa do Warren Buffett em função de uma notícia que foi veiculada na época em que o escândalo criminoso que estava acontecendo lá dentro foi difundido, de que talvez o Buffett ele estivesse investindo na IRB, tivesse injetado capital e fez com que diversas pessoas corressem atrás da empresa, imaginando que toda aquela carta da esquadra fosse mentira e que na verdade Buffett ele estaria aproveitando uma oportunidade de mercado, talvez única, mas na verdade nunca foi investida do Buffett e pior, hoje a IRB ela paga por conta disso. Eu particularmente sou partidário da ideia de que no momento em que a IRB é condenada, é muito possível ela, de uma forma regressiva, ou seja, buscar contra os antigos sócios ou contra aquelas pessoas que fizeram esse ato ilícito, buscar um ressarcimento. Bem, independentemente das questões jurídicas, que não são tão importantes aqui, eu acho que algumas questões valem a pena nós citarmos, como o índice de sinistralidade. Isso é extremamente importante para nós, por quê? O índice de sinistralidade basicamente reflete quanto que dos seguros totais que nós temos, quantos deram problema. Então, vamos supor que você tem uma carteira, 100% dela, 77% deu problema. Só que aí você tem que entender que os outros 23% significa que não deram problema.
ou não deram problema ainda. De alguma maneira, esse dinheiro permanece em caixa, e esse dinheiro permanecendo em caixa, com uma Selic alta que nós temos hoje, é muito possível que a IRB ela consiga rentabilizar esse dinheiro de uma forma bastante ótima. Claro, existem diversas estratégias em renda fixa, não só a renda fixa brasileira, como renda fixa americana, que apesar de a IRB já ter dito que ela pretende sair um pouco dessa questão dos seguros lá fora, especialmente norte-americano e alguns aqui na América Latina também, ele pretende sair, mas ainda assim é necessário você ter um hedge, ou seja, uma forma de você equalizar a sua fonte de despesa e a sua fonte de lucro. Então, se eu fiz um contrato lá fora em dólar, é interessante que eu tenha uma reserva em dólar lá fora, rendendo juros americanos, para que, por exemplo, aquele dinheiro não perca valor ao longo do tempo e eu consiga fazer frente às minhas necessidades de capital. De qualquer maneira, o índice de sinistralidade, que ficou aqui em 77,3%, é 3,7 pontos menor do que no primeiro TRI ali de 2022, refletindo gradualmente a nova estratégia de subscrição. Além disso, eles têm um índice combinado de 7,7 pontos, menor em linha com o nosso esforço de negociação de comissões e preços. Então, olha só que interessante que a IRB está mostrando aqui para a gente. Existem diversas formas de atuação, porque é uma empresa que ela tem diversos braços, ou seja, ela tem forma de atuação tanto na emissão ali dos prêmios, retrocessão, ela tem a questão da sinistralidade, que por mais que não esteja na mão dela, é uma forma razoável de você considerar o negócio, porque, por exemplo, quando eu vou fazer um seguro, eles perguntam, por exemplo, qual a minha idade, por exemplo, qual carro que eu uso, onde que eu estaciono esse carro, se eu tenho o costume, por exemplo, de beber, se eu tenho o costume de qualquer outra coisa que possa impactar negativamente ali na precificação do seguro e na ocorrência do sinistro, e tudo isso gera um preço. Agora, se eu conseguir estabelecer um sinistro bom, ou seja, uma chance pequena daquele sinistro acontecer aliado a um preço justo, eu tenho um índice de sinistralidade bom, eu consigo, por meio dos meus corretores e por meio do próprio preço ali do meu seguro, reduzir um pouco essa comissão e aumentar talvez a minha lucratividade, e aqui eles conseguem, por diversos braços que eles têm, conseguir um pouco de lucro ali, reduzir uma despesa colar, e aí desta maneira eles conseguem modificar todo o panorama da empresa e gerar hoje esse lucro de 8,6 milhões de reais. Bem, eu quero passar aqui, apesar de estar um pouco apagado nesse documento aqui, mas eu vou ler com vocês. Eles disseram que internamente eles reformularam a área de subscrição para melhor atender aos clientes, enfim, tem um foco aqui nos clientes. Em linha com a estratégia adotada pela IRB, os prêmios emitidos no total caíram 21% em relação aos primeiros de 22. Claro, aqui, por mais que você imagine, por exemplo, que os prêmios basicamente é o valor que é recebido em função de a IRB ela ressegurar para uma determinada empresa ou para uma determinada seguradora, aquele risco que ela quer compartilhar. Então ela recebe um determinado valor. Por que cair é bom? Porque assim, a IRB ela tem uma estratégia de reestruturação geral da carteira, porque ela quer, como eu comentei no começo, sair um pouco do exterior e ela quer também sair de alguns ramos que são um pouco mais arriscados e que geraram no passado uma dificuldade de equalizar os ganhos e as despesas que ela tinha em função de diversos quadros ali, especialmente por conta da pandemia. Nós tivemos também na questão agro uma estiagem que gerou uma sinistralidade bastante alta e, claro, a questão dos prêmios ter caído um pouco, ter reduzido, está em linha com o que eles imaginaram. Então, eles alcançaram aqui 1,6 bilhão de prêmios emitidos. No primeiro TRI de 23, os negócios firmados no Brasil respondem basicamente a 64% do portfólio, recuaram 19% em comparação ao primeiro TRI de 22 para 1 bilhão. Ou seja, aqui nós temos que basicamente o Brasil ele é o principal motor hoje da IRB. Querendo mais uma vez, e eu acredito que essa seja uma estratégia extremamente inteligente, precificar de uma forma razoável a nova imagem da IRB. E onde melhor você precificar essa imagem do que na sua economia doméstica, onde a empresa ela é mais forte, mais atuante. Então, se você tem uma ótima credibilidade aqui no Brasil, ou pelo menos reestruturou essa credibilidade, essa imagem, você de uma certa maneira consegue espelhá-la para fora, refletir toda essa imagem para fora, e lá você consegue
obter melhores preços, você consegue competir com outras pessoas e, claro, depois que ela se reestruturar, tiver um lucro aqui dentro, ela pode, um pouco ali na América Latina, ter alguns tipos de seguros que sejam talvez mais arriscados, mas que tenham um prêmio melhor. Talvez, novamente, operar um pouco ali mais forte no mercado norte-americano, que é muito bom. Então, depois que ela conseguir fazer tudo isso, e se ela conseguir fazer tudo isso, eu acho que é uma estratégia muito boa e, claro, como ela comentou, focar muito aqui no Brasil, pelo menos neste momento. Aqui eles colocam que eles seguem com a meta de alcançar 80% do nosso portfólio aqui no Brasil. Bem, este é um dado importante. Por quê? Quando você for analisar os próximos balanços, é interessante você notar se tudo aquilo que a empresa ela promete para você, ela vem cumprindo. Porque o que acontece? Lá atrás, mais ou menos no segundo, no terceiro trimestre de 2022, ela comentou que realmente ela queria abaixar muito o percentual de contratos que eram firmados lá fora. E eu, particularmente, que venho fazendo vídeos e acompanho a IRB como investidor e como aqui uma pessoa que gosta de passar todos esses conhecimentos até de uma forma um pouco mais palatável para vocês, venho estudando e venho percebendo que ela tem sim cumprido com esses objetivos. Não só isso, existem alguns contratos que ela chama efetivamente de cauda longa, que são contratos feitos lá atrás, que não podem ser desfeitos ou que tem alguma questão muito específica de lá de trás, que traz uma carga financeira negativa, que vai vir diminuindo até o final desse ano, mas que efetivamente ainda vai trazer um resultado negativo para dentro dos seus balanços. Só que o que acontece? Como esses contratos eles estão perdendo a força, eu acredito que até o final de 2023, não tendo mais esse resultado negativo, nós teremos um resultado novo da empresa. Portanto, para mim, acredito que, sinceramente, a IRB apenas lá no comecinho de 2024 vai efetivamente mostrar qual é a cara da empresa. O que a empresa vem efetivamente mostrando de trabalho depois de que todos os contratos de cauda longa finalmente chegar ao seu fim. E chegando ao fim, eu particularmente acredito que essa empresa ela pode mostrar que tem uma renovação de imagem, de operação e especialmente, e eu acho que essa é a questão que mais importa a todos nós, até uma renovação da credibilidade do próprio investidor, porque muitos aqui ficaram extremamente machucados na questão financeira, no bolso mesmo, por conta de tudo que aconteceu lá dentro. Bem, independentemente de você acreditar que a empresa ela pode ou não se reestruturar, é interessante você notar que existe sim um esforço de toda a gestão nesse sentido. Além disso, eles colocaram que no primeiro TRI de 23 renovamos 88% dos contratos que desejávamos nos reter, prosseguindo com a estratégia de diluição de riscos e concentração no Brasil. Olha, isso daqui também é muito importante. Por quê? Isso daqui que eu vou grifar, a estratégia de diluição de riscos, não é algo que é exclusivo do mercado de seguros. Por quê? Olha para dentro da sua carteira de investimentos. Vou até trazer você aqui para mim, para a gente conversar um pouco sobre isso. Você está diluindo os riscos da sua carteira? O que eu quero dizer? Você tem dentro da sua carteira IRB, Oi, Cogna, Paranapanema, enfim, empresas com uma questão creditícia, financeira ou de imagem complicadas, imaginando que só por isso você está diluindo o risco na sua carteira. Não. É importante você ter dentro de uma carteira bem montada estratégias para exatamente diluir riscos, exatamente como a empresa está fazendo. Então, se você consegue montar uma carteira efetivamente boa, e aqui eu vou deixar no card para você uma live que eu fiz montando carteiras de tanto critérios ali defensivos, como vamos dizer assim, médio agressivos e carteiras também agressivas, mostrando ali uma composição até num modelo bastante interessante ali de montagem e que tem uma perspectiva boa. Então, enxergando que uma estratégia de diluição de risco ela é ótima, não só para você olhar para dentro da empresa e diversificar os riscos, mas também no momento de comprar ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, criptomoedas, enfim, qualquer outro ativo que você tem. Bem, voltando aqui, depois de passado esse parênteses aqui, eu acho interessante a gente notar a questão do ajuste no portfólio, que permitiu obter, após 7 trimestres, um resultado de underwriting positivo aqui de 3 milhões no primeiro TRI de 23, ante o prejuízo de quase 100 milhões no ano passado. Então, olha só, saímos de 100 milhões negativos e chegamos a 3 milhões positivos, por mais que seja um lucro tímido, ainda assim é um lucro, se você olhar na perspectiva geral aqui, é muito grande, porque você sair de um prejuízo
e você reverter, passar por todo esse prejuízo, chegar no zero e ainda dar algum determinado lucro, significa de uma certa maneira que a empresa está lucrando muito e que pode ser que nos próximos trimestres, nos próximos resultados, esse resultado aqui ele possa chegar a 80, 90, 100 milhões de reais só no underwriting. Então, olha só que interessante você enxergar que a empresa saiu de um patamar negativo e chegou para um positivo. Vale destacar ainda que neste trimestre houve reversão do resultado de underwriting no Brasil, que passou de 113 milhões negativos, claro, aqui para 15 milhões positivos. Então, olha mais uma vez que interessante aquela ideia de você sair do negativo e passar para o positivo. No exterior, o movimento foi inverso, com o resultado de subscrição apresentando uma perda de 12 milhões no primeiro TRI, comparado a um resultado positivo de 16,5 milhões no primeiro do ano passado. Agora, se você olhar para a questão doméstica, aqui nos 13, eu vou até grifar aqui para a gente conseguir enxergar isso com mais cautela. Aqui nós estávamos em 13 milhões negativos e passamos para 15 positivos, isso no Brasil. Agora no exterior, nós estávamos ali com 12 positivo e passamos para 16 negativo. Então, de uma certa maneira, no cômputo geral, ainda assim é positivo, porque nós saímos de 113 negativos para 15 positivos e ali no internacional nós ficamos meio que no 0 a 0, vamos dizer assim, porque num eu tive 12 milhões positivo, no outro 16 negativo, meio que ficou ali só 4 negativo. Então, olhando para o cômputo geral, o Brasil ele trouxe sim um resultado bastante positivo e de uma certa maneira compensou esse resultado pontual, mais negativo lá no exterior. Além disso, em abril, eles colocaram aqui que eles celebraram com a SEC, que basicamente é, vamos dizer assim, o controle lá de fora da bolsa, um resultado com a Berkshire aqui de um acordo, que eles pagaram 5 milhões de dólares a título de compensação, e aí isso não impactou, ou pelo menos, de uma certa maneira, eles colocam aqui que esse impacto não recorrente registra um lucro de 8,6 milhões. E claro, normalizando estes efeitos, o lucro líquido atingiu 34 milhões neste trimestre. Então, é extremamente importante enxergar isso aqui. Olha, o resultado não recorrente de 5 milhões de dólares, que daria alguma coisa na casa dos seus 25, talvez ali 26 milhões de reais, a depender da conversão que for feita para o dólar, tirando isso, nós tivemos um lucro de 34 milhões. Portanto, é algo extremamente interessante no final das contas. Você consegue enxergar que, ainda que um efeito pontual e negativo tenha impactado a empresa, ainda assim ela trouxe um lucro e não teve um não recorrente positivo. Porque se nós lembrarmos no primeiro balanço que nós tivemos... E se nós lembrarmos, no último balanço que nós tivemos ali no quarto TRI de 22, nós tivemos um efeito pontual, que foi a venda da sede da IRB, que gerou um lucro ali para ela de alguns milhões de reais e que isso impactou positivamente no seu balanço, mas ainda assim foi um resultado um pouco ruim. Mas ainda olhando para tudo isso, considerando que a empresa hoje teve um efeito negativo não recorrente e ainda assim ela reportou um lucro, isso sim é digno de nota e, claro, merece sua especial atenção. Além disso, teve a questão do agrupamento de ações, que é algo bem específico, todos nós já sabemos, tanto é que eu conheço pessoas que compraram IRB lá perto do seu valor de 40, 42 reais e que hoje tem um preço médio na casa, infelizmente, de mais de R$1.000. Então imagina você ter uma ação hoje que custa 30 e o seu preço médio é 1.000. Então imagina só a perda de poder que essa pessoa teve no seu balanço, na sua carteira. Enfim, eu não consigo imaginar o tamanho da perda. De qualquer maneira, eles colocam aqui o cenário que eles têm para o setor, eles colocam a questão efetivamente da variação aqui dos prêmios emitidos no seguro, a sinistralidade. Claro, tudo isso aqui a gente pode analisar de uma forma bem pontual, mas o que eu quero realmente olhar com vocês aqui é a questão dos indicadores e onde que estão realmente as principais chaves que eu acredito que você deve enxergar. Primeiro, os prêmios emitidos no Brasil, eles ficaram extremamente em linha, saíram aqui do primeiro TRI de 22, claro, chegando aqui a patamares altos, mas ainda se manteve em 1 bilhão e 6 milhões aqui no primeiro TRI de 23. Agora, olhando para o exterior, nós saímos ali de 764 milhões, 530, 670
540 e hoje 576. Ou seja, estamos de uma certa maneira diminuindo gradualmente a nossa posição no exterior, o nosso aumento na carteira lá de fora, mas claro, a gente não pode deixar de ter efetivamente negócios lá fora, porque ainda que a empresa ela tenha uma perspectiva de diminuir a carteira, ela não pode deixar de fazer bons negócios lá, e se o dinheiro está na mesa, basta ela pegar, claro, fazendo boas contas da questão da sinistralidade do prêmio que elas vão colocar. Eu acho que está tudo bem. Além disso, eu acho que é importante também a gente ver a questão dos prêmios retidos, prêmios ganhos e os prêmios aqui, ou melhor, a sinistralidade retida. Olhando para todos esses setores, eu não quero colocar efetivamente uma indicação específica de cada um. Eu quero olhar na questão percentual do primeiro TRI de 21, o primeiro TRI de 22 e o primeiro TRI de 23. Olhando basicamente aqui para os prêmios retidos, nós tivemos uma perda de 10,7% em relação aos prêmios ganhos, ou seja, um aumento interessante aqui de quase 5%. Então, nós conseguimos reter menos prêmios. Então, de uma certa maneira, isso reflete ganho para a empresa, e os prêmios ganhos ficam aqui em 5%. Portanto, a gente diminuiu a nossa despesa de um lado e aumentou a nossa lucratividade de outro. Em relação aos sinistros retidos, ficou aqui em zero, então isso não impacta em nada para a gente. Claro, olhando para o resultado líquido aqui da empresa, nós vamos perceber que saímos ali de um lucro no primeiro TRI de 22 de 80 milhões para um lucro de 8,6 milhões, mas é importante nós lembrarmos que a empresa ela passou por este período bastante crítico aqui, que de uma certa maneira reflete o quanto que a empresa ela vem melhorando, um prejuízo de 373 milhões, quase 300 milhões e quase 40 milhões, quase aqui seguidos. Então nós tivemos prejuízos muito grandes que a empresa hoje já conseguiu reverter. Por fim, eu quero apenas passar com vocês um pouco dos setores que eles estão melhorando, piorando ou deixando de atuar. Então, olha só que interessante aqui. Nos prêmios, em relação ao patrimonial, eles reduziram aqui em 25%. E aqui eu acho interessante. Riscos relacionados ao rural, eles também estão diminuindo muito. Por quê? Mais uma vez, lembra daquela questão que eu comentei, da estiagem que nós tivemos e que isso fez com que os balanços da IRB, especialmente, e, claro, um pouco ali também da BB Seguridade, caíssem muito por conta da questão rural. E hoje, enxergando que existem outras possibilidades, como aqui na aviação, nos riscos especiais, existe um mercado que eles podem sim explorar muito bem e que outras seguradoras querem participar ali junto com a IRB da distribuição de risco, eu acho interessante você, precificando isso de maneira correta, claro, colocar aqui. No geral, nós tivemos uma diminuição de 18,8% dos prêmios em geral. Por quê? Se você olhar percentualmente, parece que está errado, mas é importante você olhar o tamanho de cada um desses valores aqui. Então, o patrimonial, vida e o rural são aqueles que mais pesam nos índices aqui da IRB, portanto, você tem que enxergar isso com os números que nós temos de cada um deles. Além disso, no exterior, nós também seguimos essa mesma linha. Aqui o patrimonial representa muito, que teve uma redução aqui de 30%. A questão, por exemplo, que vocês podem ver aqui de outros, de riscos especiais também tem caído bastante lá fora, a gente deixou de participar disso, que foram sim riscos importantes lá. E riscos especiais podem estar relacionados com alguns impactos da Covid, mas muito ainda estão aqui relacionados à vida, tá bom? Então, depois que você compreende tudo isso aqui que aconteceu, todos os resultados da IRB e essa evolução que nós tivemos nos seus balanços, nos seus lucros, na sua credibilidade, talvez, primeiro, vale a sua inscrição e o seu curtir aqui no canal. Se, além disso, você achar interessante, por exemplo, investir nessa empresa, eu particularmente diria para você o seguinte, claro, nunca dizendo que seria uma recomendação de compra ou de venda, mas o que eu diria é, se você puder investir ou deixar de investir nessa empresa e alocar o seu capital em outro lugar, de uma forma mais segura, considerando o seu perfil de investidor, se você não for tão arrojado, talvez seja esse o melhor caminho. Agora, se você tiver um perfil mais arrojado e tiver já uma carteira talvez consolidada, que um percentual de 1, 2, 3, 5% do seu patrimônio alocado nessa empresa não vai te fazer uma mudança tão grande, se você não conseguir um lucro expressivo nela, ou se você tiver algum prejuízo, eu particularmente atuaria dessa maneira. Eu particularmente coloco aqui na minha carteira de investimentos, que é pública, e vocês podem ver o quanto que do meu patrimônio é alocado em IRB e também em Via Varejo, que é uma outra empresa também que ela tem bastante problemas. E no final das contas, o que importa para nós é que
permanecer na bolsa de valores e deixar o tempo atuar em cima do dinheiro que você coloca lá é o principal ponto que vai tornar a sua vida muito mais prazerosa e muito mais tranquila em relação às questões financeiras, porque o tempo e os juros compostos que existem, e é inegável isso, fazem com que você enriqueça na bolsa de valores. Pode ser que esse processo seja um pouco lento, mas se você, por exemplo, tiver IRB ou qualquer outra empresa que tenha um risco de talvez quebrar, mas uma possibilidade razoável de transformar o seu capital em muitos e muitos reais, talvez seja interessante, porque com esse tipo de ação você consegue alavancar o seu patrimônio, mas não é interessante você colocar muito dele lá, porque se ele pode te impulsionar para frente, ele também pode te puxar para baixo, e puxando você para baixo, dependendo do quanto de capital você colocar lá dentro, pode significar sua saída da bolsa e, pior, a dificuldade ou talvez impossibilidade de você alcançar a liberdade financeira. Bem, espero que tenha gostado. Esses são os resultados da IRB e por hoje é isso. Muito obrigado